quem é que vence o mundo? E a resposta vem de imediato. Em 1 João 5, os que encontrarem digam amém. E lá no versículo 5, onde está escrito: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Diga amém. Vamos orar em cima desse tema então. Cooperem com a igreja agora, para que o Espírito Santo possa discernir na mente de cada um esta mensagem. Vamos orar comigo em nome de Jesus. E hoje nossas crianças estão abençoadas, né? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé, a nossa oração e pedimos a Tua graça sobre esse culto, Senhor. Pois sabemos, Senhor, que o inimigo fica furioso quando a Tua palavra é lida, Senhor, e às vezes usa os Teus inocentes, Senhor. Mas eis-nos aqui, Senhor, como filhos do Senhor, para receber do Senhor o óleo consagrado, que limpa, que purifica, que lava, que repreende todo o mal, Senhor. Enche esse lugar da Tua glória, Jesus. Completa, Senhor, aquilo que está faltando e retira aquilo que não é do Teu agrado nesse lugar, para que o Teu nome seja glorificado. Eu peço a Tua bênção sobre meus lábios, sobre esse púlpito, sobre tudo que ocorrer aqui, Senhor, porque tudo aqui será única e exclusivamente para que o Teu nome seja glorificado através do nome de Jesus Cristo. Aliás, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, que o Senhor nos deu abaixo dos céus, é o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Digam amém? Graças a Deus por isso. Amém? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Você observa que nós fizemos a abertura esta noite com um louvor pela fé, né? Os que estão na internet não puderam ouvir, mas nós louvamos há pouco um louvor que fala: pela fé no Filho de Deus somos mais que vencedores. Amém? Antes do louvor, nós lemos um texto lá em Romanos 10:11, que dizia que todo aquele que nós lemos, né? Todo aquele que nele crê não será. Você se lembra que nós lemos? Romanos 10:11, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Eis aí a questão, amado. O inimigo das nossas almas sabe que pela fé no Filho de Deus você é capaz de vencer o mundo. E esse mundo jaz no maligno, é dominado pelo inimigo. O inimigo domina esse mundo por permissão de Deus, e tudo isso terá um tempo determinado, uma validade para isso. Ela já está se esgotando. Mas só que o inimigo, ao saber disso, ao perceber isso, ele quer impedir que o exército de Deus cresça na terra. Mas louvado seja o Senhor, porque agindo Deus, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós, né, amado? Então o inimigo das nossas almas, ele quer impedir-nos de termos as armas para vencê-lo. E aí você volta lá em 1 João, nós lemos o versículo 5, que justamente faz a pergunta, dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É uma pergunta. Agora veja o versículo anterior, o versículo 4, 1 João 4, 5:4. Todos encontraram? Porque todo que é nascido de Deus. Você nasceu da parte de quem? Meia dúzia só nasceu de Deus aqui? Quantos vocês nasceram da parte de quem, irmãos? Aleluia. Irmãos, pisa na cabeça de serpente. Quando um pastor ungido faz essas perguntas, é o Espírito Santo que quer justamente mover o sobrenatural com a sua palavra. Amém? Então há poder na sua palavra. Então você tem que declarar para que seja reconhecido verdadeiramente que você é um cristão. Então essas perguntas não são feitas como escolinha aqui do professor Raimundo, viu, amados? Isso aqui é Deus dirigindo o culto através de um pecador, como você também é. Mas é para a glória dele que ele faz isso, para mostrar que só ele é Deus. Amém? Então responda mesmo com toda a convicção quando lhe é perguntado. Faça o que um servo de Deus pede para que você faça, porque ele está ali envolvido pelo Santo Espírito, aquele que sabe por que você está fazendo tudo isso. Amém? Talvez eu e você nem saibamos o porquê aplaudimos, o porquê falamos, o porquê respondemos certas perguntas que parecem até infantis, mas elas têm um propósito, que nada acontece em vão dentro de uma casa de oração. Amém, igreja? Eu só estou ensinando a igreja pelo Espírito Santo. Eis aí a questão. O inimigo quer fazer com que você não creia que Jesus é o Filho de Deus. O inimigo quer fazer, tanto é verdade, amados, que estamos aí. Eu falo isso sem nenhum receio. Basta você estudar um pouquinho, pesquisar. A palavra certa é pesquisar. Estamos aí à véspera, amanhã haverá um dia que muitos filhos de cristãos ou crentes
estarão envolvidos com coisas satânicas. Já viu essa festa que vai ter amanhã no Catuaí? Quem já viu falar? Faz assim. Aí, ó. Me falaram hoje, o irmão passou, muito obrigado, irmão. Mas eu já vinha no carro conversando. No meu carro tinha 2 jovens, elas estão sabendo da festa. O jovem está sabendo que é uma festa, infelizmente, mundana e para jovens. Essa festa que vai vir aqui em Catuaí, ela está sendo importada lá de fora, através de uma religião maligna, cujo nome não é escondido. Ela é uma festa de uma religião realmente totalmente nada a ver com o cristianismo. Eu não vou entrar muito nesse mérito, só peço que você pesquise. O inimigo está se divertindo muito às custas dessas coisas. Só peço que você pesquise. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui. Eu vou pregar a palavra e Deus está mandando eu fazer o que Ele manda fazer. É me calar e pedir só ensinar, que você pesquise. E depois, se você quer conversar sobre isso, me procure em particular, que eu faço questão de ensinar. Amém? Mas vamos seguir em frente. Só vigia, não deixe seus filhos se envolverem com essas coisas que vão ter amanhã no Catuaí, não. Tá bom? Depois eu explico por quê. Então o inimigo quer que você não saiba, ou que você não creia que Jesus é o Filho de Deus. Porque quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? E o versículo 4, então, você vai ter mais certeza disso, que diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eis aí. E a fé, você sabe que ela só vem pelo ouvir. E ouvir de quê? A palavra de Deus. Não é ouvindo que vai haver lá, do que se ouve em religiões aí que são seitas. É ouvindo a palavra de Deus. Não é ouvindo filosofias, não é ouvindo essas coisas do mundo que é que nós ouvimos, mas ouvindo a palavra de Deus, você tem a fé. E a fé, para quem não sabe, está em Hebreus capítulo 11. Ali vai falar sobre a característica da fé, a origem dela, o que é, na verdade, o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que eu espero, convicção de fatos que eu não vejo. Amém? E ela, em outra passagem, diz: ela é um dom, isso não vem de vós. É uma outra passagem que diz: a fé é um dom, e não vem de vós, ela vem de Deus. Aí você completa, Romanos 10, vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Cristo. Amém? Não adianta fugir dessa regra, porque Deus não vai, por outros meios, não vai abençoar com o dom da fé a ninguém, a não ser pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Amém? Então, amados, eu convido a você lá em Tiago, sabe por quê? Se eu aprendi que fé é certeza, convicção daquilo que eu espero, fatos, convicção de fatos que eu não vejo, mas eles são reais. O mundo espiritual é mais real do que esse aqui. Você crê, amado? Então, eu tenho que ter convicção que o mundo espiritual existe, e ele é muito real. E isso eu preciso de fé, senão eu vou achar que toda religião está certa, que todo caminho leva a Deus, como o mundo diz, né? Todo caminho leva a Deus, todo mundo é filho de Deus. Um monte de mentiras satânicas que tentam fazer as pessoas continuarem a serem leigas, ignorantes a respeito das coisas espirituais. Mas que bom que Jesus te ungiu para você ouvir a verdadeira palavra de Deus, que revela que só há um caminho que leva a Deus: Jesus. Que revela que o único Filho de Deus chama-se Jesus Cristo, e esse nome é só abaixo do céu, porque lá no céu tem outro nome que vai ser revelado a nós naquele dia. E quem somos nós? Criaturas de Deus, que nos foi dado o poder de sermos chamados também filhos de Deus. Por quê? Porque cremos em Jesus. Amém? Então, quem é que vence o mundo? Aquele que crê em Jesus, crê que Ele é Filho de Deus, que foi enviado a este mundo para salvar este mundo, não para julgá-lo. Então, tem que crer no Filho de Deus. E como é que eu vou crer se eu não vou ouvir, né? Até a palavra diz. Eu até convido você a Romanos 10 de novo, porque essa passagem de Romanos 10 é muito clara. Eu tinha pedido para você em Tiago, mas vamos lá. Quem comanda aqui é o Espírito Santo, né? Vamos em Romanos 10, porque essa passagem de Romanos 10 é muito clara. É lá que diz no versículo 17, que diz assim: assim pela fé, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas Bíblias dizem: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Amém ou amém? Mas vamos agora entender que não há como alguém invocar esse Deus, crer nele, se não conhecê-lo. E como é que vai conhecer se não for pregado a palavra? Aí está o ponto. Então diz assim o Senhor no versículo de número 11, que nós lemos na abertura: todo aquele que nele crê não será confundido.
Pois não há distinção entre judeu e grego, ou seja, quem é de Deus, Deus ama tanto a você que já está buscando a Ele, como aquele que está lá fora. Amém, igreja? O ímpio. Não há distinção para Ele, uma vez que o Senhor é o mesmo Senhor de todos, ricos para com todos e que o invocam. Agora ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém, igreja? Olha a importância da cobertura de oração para os missionários, para os homens que levam a mensagem, para os sacerdotes que pregam a palavra. Esses homens precisam de muita cobertura de oração, porque o inimigo não quer que nós tenhamos fé, ele quer que nós tenhamos dúvidas, porque a fé agrada o Senhor. Se você for lá em Hebreus, como eu pedi que você, eu falei a você, que estava escrito lá em Hebreus, até vamos lá, o Espírito Santo mandou ir lá, porque eu tenho essa mania de achar que todos conhecem a palavra. Quem sabe você também tem essa mania, né? Porque eu já estou há muitos anos servindo o Senhor, então as passagens estão muito vivas em minha mente. Mas há muitos que são neófitos, novatos na fé, que precisam saber que isso são registros bíblicos, são palavras oficiais, sagradas do Senhor. Primeiro, sobre a natureza da fé, Hebreus 11, versículo 1, quando ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então ele vai falar: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, boas vitórias também. Mas vamos ao versículo 6, que ali vai dizer: é um fato, ou seja, de fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna Ele galardoador, ou seja, quem é que vai recompensar? Então, o galardoador é aquele que vai dar o galardão, aquele que vai recompensar. Galardão é recompensa. Então, Deus crê que Deus existe e que se torna Ele o galardoador daqueles que o buscam. Digam amém? Então, aí, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vivo pela fé para agradar ao meu Deus. Amém ou não amém? Se eu creio que Ele já me salvou através de Jesus, agora só tem uma coisa: eu estou nesse mundo para agradá-lo, mas eu preciso de fé. Amém ou não amém? Senão Ele te recolhe, amados. Quantos você conhece que aceitaram Jesus e dias, meses, algum tempinho depois foi resgatado? Quantos? Porque o plano de Deus, a carreira já havia se cumprido, não há mais nada a ser feito. O plano era até ali só, é a salvação daquela alma. Agora você está respirando? Louva o Senhor, elogia Ele, porque Ele tem um chamado para a sua vida. Há um propósito dele na sua vida. Amém, igreja? Então está com o fôlego aí, louve a Deus. Amém? E essa carta que eu li agora há pouco de Hebreus vai dar o sentido real do que eu preciso dizer à igreja: que fé agrada a Deus, dúvida é o oposto da fé, e o oposto de Deus você sabe quem é. E se você tem dúvida, você agrada ao oposto de Deus, aquele que não é Deus, que pensa que é Deus. Então Ele vai fazer tudo para que você e eu, qualquer pessoa na terra, não conheça o Filho de Deus, a palavra. Ele vai fazer tudo para que você continue sendo religioso, porque os religiosos vão estar amanhã enchendo. Já tem a previsão de 7.000 pessoas nessa festa. 7.000 pessoas a previsão, para você ter ideia. Você sabe o que é 7.000 pessoas, amados? É muita gente. É uma previsão de 7.000 pessoas nesse lugar. Se você buscar a origem do que é aquilo, mas busque mesmo a origem. Se você se interessa em se proteger da tua família, teus filhos, busque interesse para você entender o que é aquilo lá. Então, amados, só que a Bíblia diz também que os filhos das trevas são muito mais hábeis do que os filhos da luz. Nós estamos aqui, vamos para 13 anos, completamos 13 anos. Nunca conseguimos ter 7.000 pessoas, nem se somar todas as fichas de inativos, nunca chegou nem a 500 pessoas. E é pago lá. E pode ser que eles estão todos felizes. Então, amado, porque os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Pena isso, mas é um fato que Deus faz questão de registrar na sua palavra, para que fique muito claro e ninguém se surpreenda com isso. Por quê? Porque a carne atrai-se pelas coisas da carne, as trevas se atraem com as trevas. Amém ou não amém? E ser espiritual dentro de um corpo carnal não é fácil. É uma luta muito grande. Mas continuando aqui, dentro do raciocínio que nós não podemos perder,
Porque nós falamos há pouco, quem é que pode vencer esse mundo, senão aquele que crê, seja Jesus, o Filho de Deus. Crer é fé, e fé, tanto é que louvamos, é fé no Filho de Deus, na palavra, que ele é o verbo, que um dia se fez carne. E falamos que o inimigo não quer, o ponto dele é trabalhar dia e noite, não existe dia, não existe noite para espírito, porque isso é criado por homem. Então, o tempo todo, por isso que a Bíblia fala que ele fica o tempo todo em derredor, porque não há descanso para eles, não precisa de descanso. Espírito não precisa de descanso, o teu corpo, o meu, precisa. Jesus, quando estava num corpo humano, ele precisou descansar, mas como espírito que ele é, Senhor, ele fala: meu Pai nunca descansa. Por quê? Porque não precisa de descanso. Amém? A igreja está compreendendo? Então, em nome de Jesus, amados, nós temos que compreender, ser espiritual num corpo humano não é fácil, ainda mais um corpo que foi contaminado lá na sua origem. Então nós temos que lutar. A nossa luta começa com a gente mesmo, em mortificar essa carne, em crucificá-la. Por isso que Jesus fala: aquele que crê em mim deve pegar a sua cruz e me seguir. Amém ou amém? Você deve crucificar aquela cruz que você carrega, para no momento que você precisa, sobe nela e crucifica o teu orgulho, crucifica teu egoísmo, crucifica tua ambição, crucifica sentimentos que estão na tua carne. Então põe ela de pé e sobe em cima dela e fala: eu estou pregando aqui meu egoísmo, estou pregando aqui meu orgulho, estou pregando aqui a minha vaidade, os meus desejos carnais, enfim. Amém, igreja? Seguindo aqui então, se eu falei para você, você entendeu que fé é a certeza, a convicção, certeza das coisas que eu espero, convicção do que eu não vejo, e que o inimigo vai trabalhar, porque o que agrada a Deus é ter fé, e a fé eu só posso recebê-la pelo ouvido da palavra. Então nós falamos que o inimigo vai trabalhar o tempo todo em derredor, procurando a quem destruir, ou melhor, manter a pessoa sem conhecimento, que já está destruído. Se não conhecer Jesus, já está condenado. Amém, queridos? É a palavra. Então nós temos que entender que aquele que precisa de fé precisa buscar na fonte, precisa invocar o nome do Senhor, precisa lutar contra o desejo carnal de não buscar, de não estar aqui. Tem pessoa que fica procurando motivo nas igrejas, procurando defeitos nos pregadores, vai encontrar, pode procurar, que você vai achar muitos. Eu quero mesmo que você ache, que se você achando defeito em mim, você vai vir na igreja não por causa de mim, vai vir por causa de Deus. Quando você acha que aquele homem que você assiste na televisão é santo, você está assistindo ele porque você pensa que ele é santo, e está glorificando a ele sem saber que está glorificando a Deus. Que é Deus que precisa de glória, não esse homem. É Deus que precisa ser glorificado, porque você precisa glorificar a Deus. Amém ou não amém? Então é muito importante que Deus permite que todos os grandes homens da história sejam reconhecidos como pecadores, senão ele se torna mentiroso. Ele diz que todos pecaram. Então, no nome de Jesus, veja, procure mesmo. Se você encontrar defeitos, esse defeito é para você orar, não é para você apontar com o dedo, e muito menos deixar que o inimigo faça com que você saia de determinado lugar por causa de alguém. Eu saí daquela igreja por causa de fulano, por causa de ciclano. O diabo fala: cheio onde eu derrubo esse cristão, esse crente, essa crentona. Achei aonde eu pego ele, aonde eu pego ela. Então você tem que estar firme com Jesus. Se a sua fé é baseada na rocha, no rochedo da tua salvação, passa o vento que for, aconteça o que acontecer, as ondas se remetem contra essa casa, mas ela não cai. Quem crê no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, por isso que a palavra diz: são como montes, os montes de Sião, nunca se abalam com nada. Digam amém? Então, continuando aqui, vai em Tiago agora sim, você pode ir na carta do apóstolo Tiago, para você entender definitivamente que a dúvida é um louvor direto ao diabo, e Deus não pode trabalhar você servindo a dois senhores. Se você tem certeza de quem é Deus, você estará agradando a Deus. Então vai acontecer o que for, você vai estar firme com Jesus. Aconteça o que acontecer, você está firme com Jesus. Aí você está louvando a Deus. Agora, se há uma dúvida no teu coração, por isso que existem campanhas, existem nomes para pedir de oração. Por isso que você deve se prostrar, deve lutar, deve se esforçar para mortificar essa dúvida, matar ela, mata ela na raiz. E como é que eu mato a dúvida? Com a certeza. E a certeza eu preciso de fé. Então a palavra diz assim, versículo 5 de Tiago 1: se algum de vós necessita de sabedoria, qual é o princípio do temor a Deus, igreja? Quem sabe? Responda. Alguém respondeu, pode responder algo sem medo. O temor é o princípio da sabedoria, né? E o que é temor? Respeito, né? Respeitar a palavra. E se alguém deseja respeitar a palavra, para segui-la, deve então pedir para Deus sabedoria. Por isso que ele fala isso aqui, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, nada lhes impede, nada lhes impropera,
de ser-lhe-á concedido. Diga amém? Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele está confirmando, não alcançará. Por quê? Homem de ânimo dobre, ou seja, não tem firmeza. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Tudo que essa pessoa faz, ele é inconstante. Ele nunca termina nada. Por quê? Porque ele tem dúvidas. E a dúvida, sem ele saber, está agradando a Deus. E o que é a dúvida se não falta de fé? Amém, igreja? Falta de fé porque eu ouço pouco, ou então estou presente e não estou ouvindo. Você acredita que tem pessoas que vêm para a igreja e estão presentes, mas não estão ouvindo? Existe isso nas igrejas, todas. Tem gente presente, mas não está ouvindo a palavra. Como acontece isso? Porque não deixa a sua mente voltada ao Senhor. A sua mente está lá, menos aqui. Aqui está o corpo, mas a mente está viajando, procurando, pensando, buscando coisas que não deveria estar nesse momento. Então, por isso que o inimigo trabalha em cima disso, lançando setas, te lembrando de coisas que não convém, porque você não escute a palavra, forçando você a não ouvi-la. Então, em nome de Jesus, esforça-te, e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Então, amados, em nome de Jesus, aí está a palavra. A dúvida impede que Deus haja em nossas vidas, porque a dúvida, já que a fé agrada a Deus, a dúvida que é o contrário da fé, vai estar agradando aquele que é contrário a Deus. Eu convido a igreja a ir lá em Efésios. E como é que eu não fico então com dúvida, Senhor? Como é que eu não fico confuso? Que confusão! Você viu que a palavra diz lá no início, antes do louvor: todo aquele que nele crê não será confundido. E a dúvida é uma confusão na cabeça. Amém ou amém, igreja? Você concorda que a dúvida é uma confusão que acontece? Entre não ter certeza do que é certo e do que é errado. Eu estou na dúvida, o que eu faço agora? E agora? O que eu faço? Isso é dúvida. Então, o inimigo trabalha para que você tenha justamente essa confusão na mente. Agora Jesus está dizendo: todo aquele que em mim crê nunca será confundido. É pela fé que nós podemos vencer o mundo. E o inimigo está tentando fazer com que os filhos de Deus não recebam a fé. Então ele impede que você ouça a palavra. Ele coloca sono, ele coloca cansaço, ele coloca tudo, indisposição, até para vir à casa de oração, porque ele não quer que você ouça. Mas você deve dominar a tua carne. Amém? Efésios capítulo 6 vai te instruir no seguinte: que nós temos que ficar revestidos da armadura de Deus, se quisermos vencer as setas que o inimigo lança. Porque são setas essas coisas. Porque ele mostra para você que está ocorrendo contra a tua carne. Sabe aquela doença que talvez o médico falou que você tem? Se você concordar com o médico pode estar sendo um instrumento do diabo para te confundir. Você tem que se agarrar à palavra. O Senhor está dizendo isso, mas Deus fala que não. Ele fala que certamente já tomou sobre ele todas as minhas enfermidades. Se você está passando por uma crise, seja ela sentimental, seja ela financeira, qual for, você for olhar o tamanho do gigante, você vai correr dele, como o povo de Israel não quis enfrentar o gigante Golias. Mas houve um garoto cheio do Espírito Santo e falou: olha, você pode vir para cima de mim com tudo que você está falando aí, com toda essa armadura, com o seu tamanho, com o seu conhecimento bélico, com a sua força. Você vem com todas essas tranqueiras contra mim, e eu vou contra você com o poder do nome do Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Quem crê no Senhor é assim, amados. Ele não se assusta com essas coisas não, porque ele sabe que muito maior é o que está com ele. Amém ou amém? Mas tem que estar revestido, amado. Quando Jesus falou: olha, eu não vim aqui para trazer paz, eu vim trazer uma espada. Mateus 10:34, viu, amados? Quem quiser depois saber onde está escrito isso, está em Mateus 10:34. Não penseis vós que eu vim trazer paz a este mundo. Jesus disse: eu vim trazer uma espada. Sabe o que é a espada em relação ao que ele quer dizer naquele tempo? É a arma mais potente que o ser humano conhecia. Então ele já foi no mais extremo. Olha, eu vim trazer uma arma potente para vocês vencerem essa guerra. Amém? Eu vim trazer uma espada. Aí ele mostra para nós, no passar do tempo, na nova aliança, o que a espada representa. A espada é a palavra. A palavra de Deus é como uma espada. Ela tem corte dos dois lados. Amém ou amém? Então, amado, você dando conhecimento, você enfrentando o inimigo com a palavra, nada pode te vencer, porque ela tem o poder. Amém? Então, em nome de Jesus, Efésios deixa muito claro para nós no versículo 6, capítulo 6 e o versículo 10 a seguir,
que você deve estar revestido sempre contra o inimigo, com a armadura de Deus. Ele diz assim, versículo 10, todos encontraram? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. De quanta armadura? De toda. Amém, igreja? Então não adianta a pessoa, isso aqui pertence à armadura de Deus. Campanhas, orações, né? Jejum. Amém, amém, igreja? Então, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim, ou contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga amém? Então aqui ele vai dar algumas dicas. E se você não sabe o que é a fé está exatamente aonde? Está no versículo de número 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, diga, setas malignas. Amém? Todos os dardos inflamados do maligno. Amém, igreja? Está aí a grande revelação. Mas vamos procurar entender melhor isso. Vamos lá. Jesus disse em Mateus 10:34, não pensem em vocês que eu vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. E vocês, quer dizer que nós estamos no meio de uma guerra. Aqui não é lugar de, tudo bem, você deve ter seus objetivos, os seus sonhos, até porque é direito seu, amém, amém. Buscar conquistas, né? Tudo isso aí é de Deus, amado. Mas coloca sempre no centro da vontade de Deus. Quer ter um emprego novo? Ora por aquele emprego. Quer ter um carro? Ore por aquele carro. E fala mesmo na oração, Senhor, que nada dê certo se não for do teu plano. Porque se for do teu plano, também tudo dará certo. Todas as coisas cooperarão, como está na tua palavra. E aí você se conforma com isso. Não adianta pedir assim, depois ficar de biquinho, né? Achando que Deus tinha que te dar aquilo que você merecia. Nós não merecemos nem estar respirando, amados. Mas se você crê que Jesus cuida de você, Deus cuida de você, então louve a Deus por tudo. E em tudo dê graça. Diga amém? Então nós vamos entender um pouquinho melhor essa questão agora aí, da guerra, dessa questão toda aí. Por que Jesus está nos convidando para o reino dele? Porque nós estamos nesse mundo como escravos, amados. Quando você e eu nascemos, nós nascemos de um pecado. Nós nascemos do erro do primeiro casal, é o nascer da carne. E esse nascer da carne nos tornou escravos de um Senhor que quer ser igual a Deus, que dominou este mundo. Então nós precisamos entender uma coisa. A questão da escravidão, por exemplo, lá no passado, se você não sabe, para entender melhor, lá no tempo da escravidão dos negros, né, no Brasil mesmo, dois séculos atrás, e até o início do século anterior, que é o século XX, havia escravidão ainda. Se eu não me engano, século XIX, que foi, se eu não me engano, né? Mas enfim, aí é a história, vamos entrar na história. Mas por que houve a liberação dos escravos? Porque alguém deu uma carta de alforria à princesa Isabel, segundo a história, né? Mas só que naquele tempo, antes dessa carta de alforria, alguns senhores, também alguns donos de escravos, que começaram a ter visões de libertação, de alforria, de contra a escravidão. Alguns jovens senhores que se tornaram senhores feudais, eles resolveram liberar os seus escravos e pagar a eles salário como até hoje. Começou a vê-los como seres humanos, porque o escravo não era visto como humano. Então o que acontecia? Quando alguém nascia naquelas casas que era considerado escravo ainda, nascia na senzala, o lugar onde eles dormiam todo mundo junto. E nasceu na senzala, já era escravo, já tinha registro de escravo. Aquele serzinho pequenininho ali, que amamentava no peito da mãe, já era um escravo de propriedade daquele senhor, porque nasceu nas terras dele. Então é assim no mundo espiritual. Eu e você já nascemos escravos, já nascemos pecadores. Amém, amém? Está compreendendo? Então essa questão precisa ser entendida. E Jesus veio para nos libertar, veio para nos dar essa carta de alforria. Diga bem alto, eu já tenho a minha carta de alforria. Aleluia, você crê? E onde está essa carta de alforria? Abra Atos 16. E quem sabia que quem nasceu já de um escravo alforriado,
aquele filho dele não é escravo. Você sabia disso? Então veja o que diz 16 de Atos e no versículo 31, para você e para sua família. Você crê no Senhor Jesus? Amém. Você tem a carta de alforria de libertação? Amém. Então está aí. Então aí está a confirmação de que a tua família também já não é mais vista como escravos. Olha aí. Respondeu-lhe: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Você pode dar glória a Deus? Você percebeu aí que nem teus filhos, mulher de Deus, não podem mais ser considerados escravos, porque já nasceram fora da senzala. Você foi para Jesus, você crê no Senhor Jesus, é um direito teu determinar que você e a tua casa, seu esposo, sua casa, seus filhos, serão salvos. Diga amém? Então, amados, temos que entender essa questão, temos que buscar esse entendimento. Eu peço que você vá lá em Efésios de novo, mas agora no capítulo número 5, sabe por quê? Veja lá Efésios capítulo 5, vamos juntos lá, capítulo 5 da carta aos Efésios. Aleluia. Igreja, aí que é o detalhe. Quando você entra, por exemplo, vamos entender agora a questão da guerra, que Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. Agora vamos partir, agora entendemos a questão da escravidão, agora vamos entender a questão da guerra. Quando você entra numa guerra, ou quando nós nunca tivemos, graças a Deus, esse problema de entrar em guerra, mas nossos pais, nossos avós, no século passado, na década de 40, teve que participar da Segunda Guerra Mundial. Então, muitos dos nossos avós nem voltaram, né? Para nossas avós, nossas descendências, muitos morreram na guerra. São chamados pracinhas, né? Aqui no Brasil. Mas no mundo inteiro houve a Guerra Mundial. Então, no século passado, o povo que morou na década de 40, viveu naquela época, sabe o que eu estou dizendo, poderia compreender melhor do que nós. Nós temos noções por conhecimentos, por ver filmes e temos entendimento por cultura. Mas você deve imaginar que numa guerra, você está lá numa guerra, e quando um soldado está numa guerra e é acertado por um tiro, né? Naquela época, na época de Jesus, era espada, flecha, essas coisas, né? Depois de Jesus, né? Mas assim, nos tempos mais atuais eram balas. Hoje é bomba, né? Mas enfim, quando alguém é acertado por um tiro, hoje estilhaço de bombas, ele perde a consciência. Se não for morto na hora, ele perde no mínimo a consciência. Amém ou amém? Então ele não tem noção nenhuma. E é isso que o inimigo quer, amados. No meio da guerra que você e eu estamos, ele quer nos acertar com setas, para você voltar ao estado do sono, da inconsciência. Porque um inconsciente precisa de ajuda. Ou ele é socorrido ou ele morre. E assim é todo aquele que não crê em Jesus ainda. Todo aquele que já foi atingido por uma seta do diabo. Está inconsciente e se não for socorrido a tempo, vai morrer espiritualmente. Você está compreendendo, igreja? A igreja está entendendo essa parábola? Então nós estamos aqui fazendo comparações para que você entenda essa administração. Então quando alguém está saindo desse sono, dessa seta que derrubou a pessoa, fez a pessoa voltar ao sono de antigamente, que é o povo do mundo está dormindo, eles não estão acordados, eles estão inconscientes do que é a realidade. Jesus veio para tirar essa cegueira espiritual. Está em Lucas no capítulo 4 isso aí. Jesus veio para tirar a cegueira espiritual, não é? Ele veio para ungir, ele foi separado para curar o cego. Ou seja, tirar essa cegueira que nós não tínhamos como ver essas coisas. Hoje você pode ver. Então o inimigo lança setas para fazer você voltar a dormir, você ter o sono, precisar de ajuda. E se ninguém te socorrer, você vai morrer. Como morre um soldado no campo de batalha quando não é socorrido. Mas diga, por favor, diga: eu sempre sou socorrido por aquele que me ajudou, por aquele que me chamou, porque ele me amou antes e me chamou e me conhece desde o ventre da minha mãe. Diga amém? Você crê nisso, amado? Então você pode observar em Efésios capítulo 5 que há um apelo do Espírito Santo dentro de você gritando: desperta tu que dormes. Veja no versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Diga amém, queridos? A palavra de Deus diz que se você clamar ao Senhor na hora da seta, que a seta entrou, na hora que você está ferido, você pode até ir lá em nome de Jesus, no Salmo 50. Vamos juntos no Salmo 50, que lá está escrito assim, no versículo de número 15. Aleluia, Jesus. Salmo 50, versículo 15.
Olha o que está escrito no versículo 15, hein, amados. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, igreja, está aí o Senhor dizendo: olha, você foi atingido, você foi ferido, invoca-me, clame a mim, não fique abatido, eu vou te levantar, eu vou te socorrer, diz o Senhor. Amém, igreja? Muitas vezes você pode ser sido atingido por uma seta perigosa, e essa seta também traz a morte, que é a seta da dúvida. Será que Deus me ama realmente? Poxa, parece que eu falo, Deus não me escuta. Será que Deus desistiu de mim? Você já pensou isso alguma vez? Já chegou, o inimigo já conseguiu lançar essa seta no teu coração? Tem pessoas que já pensaram isso, estão no nosso meio aqui. Senão o Espírito Santo não mandava colocar aqui, ele mandou colocar. Ó, faça a pergunta para eles. Se alguém já pensou, não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Você já pensou assim: Deus já desistiu? Será que Deus desistiu de mim? Será que parece que não me escuta mais? Será que não me ama mais? O que eu fiz que Deus não me escuta mais? Pois bem, você foi atingido, diz o Senhor, por essa seta. Agora o Senhor está dizendo: você precisa de médico. Invoque a mim e eu te socorrerei. Amém, igreja? Todos aqui conhecem a passagem do endemoniado de Gerazeno, não conhece? Se não conhece, vá lá em Marcos, por favor, no capítulo 5. Eu quero fechar com essa palavra aqui, para que você saia daqui totalmente convicto que Jesus te ama mesmo, que o Senhor, Ele nunca, jamais te desamparará. Amém, igreja? Jamais, não deixa nunca essa seta tomar raiz no teu coração. Ah, será que Deus não me ouve? Ouve sim, meu irmão, ouve sim, minha irmã. As circunstâncias podem mostrar o contrário, porque as circunstâncias são as coisas que a sua carne entende. Você deve confiar no Senhor a tal ponto de entregar a Ele, descansar nele e esperar dele. Amém? No capítulo 5 de Marcos, é a passagem desse demoniado de Gerazeno. Algumas Bíblias vão chamar de Gadareno, mas a região tem esses dois nomes. Era Gerazeno ou Gadareno, não se preocupe, tá? Não é o pastor que está falando errado, não. Se na sua Bíblia estiver escrito Gadareno, porque a região tem esses dois nomes, tá? Então, a cura do demoniado Geraseno. Veja o versículo 1. Vamos ler um bocadinho agora, vamos até o versículo 20, se Deus permitir, né? Vamos juntos aí, irmãos? Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Eu quero só parar um pouquinho aí para você entender o que está acontecendo. O que diz entre mentes? Entre mentes chegaram a outra margem do mar. Você tem que ver que Jesus acabara de ter uma noite difícil, pregou com uma multidão, aquela multidão começou a ter fome, os discípulos ficaram desesperados, ele acabou de multiplicar os pães na noite, ele estava cansado, porque era multidão mesmo, não eram poucas pessoas, era multidão, que tinham sede de Deus. Então Jesus dispensou a multidão depois de alimentá-los. Jesus dispensou seus discípulos: vão, eu vou ficar aqui um pouquinho sozinho, eu vou orar. Não, aliás, não, vou junto com vocês. Me perdoe, essa passagem, ele entra no barco com eles. Só que ele está tão cansado que ele debruça sobre a polpa do barco e vai dormir. A carne dele está cansada. E no meio da travessia do mar, acontece que vem uma tempestade, um vento, o inimigo se levanta justamente para tentar assustar os discípulos. Você conhece essa passagem? Que o vento quase vira o barco. Aí um discípulo fala: Senhor, será que o Senhor não se preocupa que nós vamos morrer? Faça alguma coisa, Senhor, nós vamos morrer, olha a tempestade, olha como estão os ventos. Jesus acorda, olha para eles e fala: ei, homens de pequena fé, vento, cala-te, mar, acalma-te. Na hora há uma bonança, e eles atravessam tranquilos. Jesus volta a descansar. Até quando, né? Ele fica preocupado com isso. Ou homens de pequena fé, né? Então nós precisamos de fé, amado. E eles andavam com Jesus. Mas eu quero dizer que, olha o cansaço desse Senhor. Ele podia simplesmente falar: olha, vamos fazer o seguinte, acabamos de ter aqui um dia difícil, uma multidão muito grande. Ao invés de nós pegarmos e atravessar à noite esse mar, vamos descansar, amanhã cedo nós vamos. Mas você e eu não sabemos de uma coisa que o Espírito Santo revelou. Aquele homem Gerazeno, demoniado Gerazeno, ninguém queria saber dele, nem a família suportava ele, a tal ponto de amarrar ele num lugar com correntes. E quando ele estava demoniado, eram legiões, as correntes não seguravam ele. Ele era totalmente isolado, ninguém mais, o mundo já tinha, a família dele já tinha desistido dele. Diga: mais Deus, não? Então, quando o inimigo lançar seta na tua mente, que Deus desistiu de você, que Deus não te ama mais, por favor, lembre-se dessa passagem. Tente imaginar-se como era a vida de Jesus Cristo.
A luta que foi para ele, ele podia simplesmente dizer: eu estou num corpo, pai, eu vou dar uma descansadinha, amanhã cedo eu vou para lá. Mas o Espírito Santo falou assim para mim no meu coração, que eu fiquei a pensar, Senhor, por que ele atravessou a noite? Ele podia ter ficado, né? Por que correu assim? Será que ele queria só ensinar os discípulos alguma coisa? Será que ele estava o tempo todo ensinando? Essa vez o Senhor falou assim: eu vou te revelar uma coisa oculta, que muitos não sabem, nem na minha palavra está. Você crê que Deus pode fazer isso? Então eu vou te revelar. Muitas vezes, você sabe disso, você vê reportagens policiais, você vê um crime bárbaro, e olha para a fisionomia daquele que está preso ali. Ele está assim, com cara de coitado. E às vezes você fala que falso. Não é não, é um coitado mesmo. Aqueles que usaram ele, saiu dele e deixou ele ali sozinho agora, passando vergonha. Eu não sei porque eu fiz aquilo, chora. Muitas vezes realmente é um choro real, verdadeiro. O drogado que não consegue se libertar do vício, ele não pode ser apontado nele, porque ele às vezes não está conseguindo fazer oração. Os espíritos que entram ali enganam a ele, seduzem a ele, a tal ponto de enganá-lo, a matar o corpo. Mas quando ele está consciente, ele fica tentando lutar. E aquele momento é o momento que o Gerazeno, em uma fração de segundo, invocou o Senhor, mesmo sem conhecê-lo. Ele deve ter olhado para si, deve não, o Senhor me revelou que ele falou mesmo em espírito: eu não aguento mais essa vida, eu não sei mais o que vai acontecer. Diz que chorou ao estar por alguns segundos ali sem aquela coisa maligna, quando estava ali amarrado, o diabo viu que não podia usar ele naquela hora mesmo ali, não tinha necessidade de fazer nada ali. Então por alguns segundos, alguns minutos, ele teve lucidez de clamar ao Senhor. Então Jesus sabia que estava do outro lado lá, e não se importou com o cansaço, com tudo, e falou: vamos atravessar. E os discípulos iam falar: Senhor, mas não falaram. Entraram no barco e atravessaram, passaram por todo aquele pânico, Jesus descansando. E quando Jesus chegou do outro lado, por isso que você viu a palavra entre mentes, entre todos esses acontecimentos. Você entendeu agora porque começa com entre mentes? Entre mentes chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gerazenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso. Diga: logo que desembarcou. Percebeu, amados? Percebeu o que significa? Logo desembarcou, já veio o homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ou seja, dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí os demônios foram na boca dele, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Enfim, amados, aí você vai ver que então Jesus, eles pedem permissão para entrar naqueles porcos, em vez de ser lançado no abismo, né? No lugar onde eles não poderiam mais operar. Eles clamaram, Jesus falou: entra. Deus quis dar um exemplo ali. E aí acontece que aquele homem depois ficou como uma pessoa normal. Veja mais à frente, veja lá em nome de Jesus, o versículo de número 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém, igreja? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Aí no caso os fazendeiros ali, os donos dos porcos, pediram para Jesus se retirar, porque haviam morrido mais de 1000 porcos, né? E ao entrar Jesus no barco, esse que eu queria chegar, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Diga amém? Glórias a Deus. Então, por que o pastor leu essa mensagem toda? Vai pregar em cima disso? Não. Toda vez que o inimigo lançar uma seta para dizer, para colocar sono em você,
o sono de que Deus não te ama mais, de que Deus parece que não te ouve, Deus diz Deus aquilo, para roubar a sua fé. Você se lembra que até o endemoniado de Gerazeno, bastou ter uma fração de segundo e invocar o nome do Senhor, Jesus não poupou-se do cansaço que estava e atravessou o mar de noite para ter com ele um encontro. Você compreendeu esse mistério? Você é capaz de entender que o que mais Deus pode fazer para te convencer que Ele te ama? Ele ama todo ser humano, irmãos. Basta o ser humano invocá-lo e Ele vai ao encontro do ser humano. Ele só pede que o ser humano reconheça que necessita dele. Por quê? Porque aí você começa a sair da prisão do diabo. Deixa de ser escravo e recebe a sua carta de alforria, como vocês receberam, nós recebemos. Glórias a Deus por isso. A igreja compreendeu? Agora a conclusão é, em nome de Jesus, vamos a João 16. A conclusão dessa mensagem toda, se você lembra-se desde o início qual era o tema, você vai lembrar por que Deus mandou fechar assim. Não se esqueça de uma coisa, Jesus mesmo disse, lá em João 16, 33, a parte B diz assim, João 16, 33, a parte B, no mundo passais por aflições, mas tende o que? Bom ânimo, fiquem firmes, eu venci o mundo. E a pergunta é, se você entendeu a mensagem, o tema era, quem é que vence o mundo? A resposta está na mesma mensagem, todo aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Amém? Então você tem que entender, eu vou ter aflição? Vou ter, mas há uma saída para isso. Se coloca em pé, Salmo 34 e versículo 19, é a saída de tudo isso aí. Então você crê que no mundo teremos aflições, amém ou amém? Mas o Senhor falou, tenha bom ânimo, fique firme, porque eu venci o mundo. Então Ele nunca escondeu de nós. Se você está passando por luta, irmão ou irmã, não se surpreenda dessa luta. Mas por quê? Não pergunte por quê para Deus, pergunte para quê. Ele vai te responder e vai te mostrar, amém? E o para quê está na resposta da palavra. Você só tem provas para crescer. Deus só permite provas para que você cresça. E sabe o que significa crescer? Receber galardão, prêmios do Senhor, crescer na carreira. Alguém trabalha numa empresa que quem trabalha numa determinada empresa quer ser promovido, não vê a hora de chegar no cargo de cima, ganhar mais, não amém? Amém ou amém? Assim também é na carreira espiritual. Quando Deus permite que você tenha prova, é para você crescer na tua carreira espiritual. Então, se você entendeu que no mundo tem aflição, mas só vence o mundo quem conhece Jesus, quem crê nele, veja o que diz o Salmo 34, versículo 19, para finalizar, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quem é que livra? Jesus, amém? De quê? De todas as aflições. Você crê? Se você crê, você vai vencer esse mundo. Aplauda Jesus Cristo. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o ungido, o separado, para vir a este mundo e trazer as boas novas do reino dos céus. Nós não somos mais do mundo, Deus, embora estejamos nele. E o mundo nos odeia por causa de Jesus, mas Jesus venceu até a morte. E nós também venceremos tudo pela fé no Filho de Deus. Amém, Jesus? A igreja não é místico nela. Eu até já peço que quem está na internet possa compreender que essa folha aqui era apenas uma folha revelada de uma campanha que Deus nos deu desde o início desse ministério. É a mesma, desde quando foi fundada, porque Deus é imutável e nos deu uma revelação da folha. Não há nada de místico nela. Vai haver quando você pegar ela com fé, colocar o seu nome como fiel, escolher a causa, uma folha para cada causa, e detalhar por que você vai começar essa campanha de 7 semanas. 7 semanas vindo disposto ou disposta, homem ou mulher, a ouvir a palavra de Deus e recebê-la com todo amor e praticá-la. E aí então Deus vai te ensinar, vai te tirar da prisão, ou tirará alguém que você colocou na oração desta prisão maligna, dessa escravidão do pecado. E Deus pode fazer isso através da sua fé. Então pega uma campanha de libertação, ela é muito clara como deve ser feita.
nome, escolher uma causa. Não pode ter duas causas numa folha só, porque você precisa detalhar ela, precisa acompanhar e dar um testemunho no acompanhamento. Então não pode ser mais do que uma causa para cada folha. Quantas folhas você quiser fazer, pode fazer junto, quantas campanhas quiser, mas é uma causa para cada folha. Então você que está aqui na igreja tem essa possibilidade de pegar ela agora na mão e já orar por ela. Quem está na internet não tem esse acesso, vai ter que entrar em contato comigo no e-mail que está passando agora aí no vídeo, e você solicitar esta folha, eu vou enviar via e-mail para você no anexo. Você vai imprimi-la, vai preenchê-la e vai fazer essa campanha também em sua casa. Terminando, você vai entrar em contato comigo, em nome de Jesus eu vou te ajudar, mas tem que ficar fiel ao ouvir a palavra de Deus, amém? Então você que está aqui na igreja, quer iniciar a campanha, ou você que porventura já fez tudo isso, esse processo, já entrou em contato com o pastor já te enviou, você já imprimiu, já preencheu a folha, coloque-se também em pé, como se colocará em pé os que estão aqui na igreja. No primeiro dia, coloque-se em pé os que pegaram a folha, ou você que está na internet, que quer começar hoje uma campanha de libertação, amém? Enquanto eu falo no microfone, você terá a oportunidade, por ser a primeira oração e só você sabe a causa, você e Deus, você terá a oportunidade de falar com Deus enquanto o pastor fala ao microfone. Entra na presença do Altíssimo e agora exponha, não com pensamentos, que foi o pensamento, ele conhece o pensamento, ele quer que o mundo espiritual reconheça o que você está fazendo agora. Então fale, nem se for bem baixinho, que nem Ana, murmurando, bem baixinho, né? Deve a pessoa estar apenas cochichando, né? Fala baixinho ali, e Deus, isso vai estar liberando uma unção que vai estar registrando no mundo espiritual o teu pedido. Enquanto eu falo com Deus, você fala também sobre a sua causa, e faça isso você que está na internet também, em nome de Jesus. Senhor, aí estão os seus filhos, as pessoas que sentiram de iniciar uma campanha de libertação para uma causa, Senhor. E eles sabem qual é a causa, Senhor. Cada um agora está apresentando diante do teu altar, e mesmo que o Senhor soubesse, como o Senhor é onisciente e sempre soube, que eles necessitavam ou necessitam para alguém esta bênção, é necessário que eles façam isso para que fique registrada a fé deste povo, Senhor. E a fé é a certeza de que eles vão receber, eles têm convicção que vai acontecer. Então, para a tua glória, Senhor, tu serás glorificado através desta oração, em nome de Jesus e destas campanhas. Que teu nome seja glorificado através do nome de Jesus, quando esses derem testemunhos, quando te glorificarem contando o que o Senhor fez, Pai, as grandes maravilhas que o Senhor tem feito na vida deles, em nome de Jesus. Você que está fazendo a oração, deve ter terminado, agora faça a oração coletiva. Ore assim comigo, coletivamente, diga: Senhor, acabei de apresentar as minhas petições, os motivos pelo qual inicio esta campanha. O Senhor já sabia, mas agora está registrado no mundo espiritual a quem entreguei, a Ti, Senhor, porque em Ti confio e de Ti receberei, e já tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com as suas orações, tanto aquela que você fez isoladamente, como esta coletiva, e que caiam por terra todos os inimigos de Deus. Diga assim: eu já sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Diga amém? Então podemos assentar-se e fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia, e se houver alguém na internet também que está do 2º ao 7º dia, é hora de entrar na presença de Deus e fazermos juntos a oração coletiva, porque você já fez a tua solitariamente naquele dia, já registrou, e agora é só você declarar a sua fé publicamente. Diga assim bem forte, diga: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença, cumprindo o meu propósito, os votos que eu fiz através dessa campanha, e eu digo publicamente que eu sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor. Eu te glorificarei com o testemunho desta vitória, a qual desde o primeiro dia já tomei posse, em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua oração, que está por terra todos os inimigos que se levantaram contra esta causa, e esta causa está na mão do Senhor, desde o dia que você se propôs a colocar em oração, e agora receba a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você terminou a sua campanha, dobre ela e coloca no vaso de oração, e espere no tempo do Senhor, que você verá a glória de Deus. E você que está em casa, terminou a campanha, entre em contato comigo. Se não terminou, cumpra ela, não quebra a corrente. Entre em contato comigo e eu vou estar te explicando como separar com a sua folha, em nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dê a Jesus uma linda salva de palmas. Dê a Ele essa glória, essa honra, esse louvor. Aleluia. Glória a Deus.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém?